seja o nome do Senhor. Amém, irmãos. Mais uma vez o Senhor tem nos agraciado com a oportunidade de nos reunirmos e de louvarmos o nome dele. O primeiro hino, ele nos falou que de forma imerecida nós recebemos do Senhor o poder de ser chamado de filhos. Isso mostra aquilo que Jesus fez por cada um de nós, foi nos justificar diante de Deus. Jesus, ele se propôs a nos justificar, e o castigo que estava sobre ele nos foi concedida a justiça, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai. E essa próxima canção, ela vai nos falar justamente da vitória de Cristo na cruz, e ela vai dizer que nós elevamos as nossas mãos ao Cristo que venceu, aquele que não pôde ser contido pela morte. E esse é o motivo da nossa celebração nessa manhã. Eu quero te convidar a louvar o nome do Senhor e agradecê-lo por aquilo que Ele fez por nós. Amém. Eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos.
Digno é o Senhor. E a cruz, ela nos mostra pelo menos 3 aspectos que ela traz um significado para nós hoje. Ela fala da justificação por Jesus Cristo, ela nos fala sobre a vitória sobre a morte, e ela nos mostra e nos aponta para a promessa da vida eterna. Aleluia. Que o Senhor nos fala. Essa próxima canção ela vai falar justamente disso. Amém. Que o nosso coração não precisa ficar se apegado às coisas dessa terra, mas na promessa que Jesus conquistou para a eternidade, Amém. para cada um de nós. Por isso eu quero te convidar a louvar esse hino nessa manhã. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei que há um lugar que me espera, estrangeiro.
nós te louvamos, Senhor, nessa manhã, Pai, porque essa promessa é verdadeira, Senhor. Deus, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor fez, Pai. Porque o Senhor decidiu, Senhor, espontaneamente se entregar, Senhor, pela tua igreja, Senhor, por cada vida aqui nessa manhã, Pai. Ó Deus, que essa verdade esteja, Senhor, patente, constante, Pai, em cada coração que aqui se encontra, Pai. Aqueles a que essa mensagem chegar, Senhor, através desses vídeos, Senhor, Deus, que eles possam também ser alcançados por essa verdade, Pai. Amém. Deus, no nome de Jesus, Pai, fala conosco também através da tua palavra nessa manhã. Abençoa a tua igreja neste lugar, Senhor, com a tua presença, Pai. É o que nós te pedimos, Senhor, te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu confesso que eu tenho até medo de atrapalhar o que o Espírito Santo de Deus já está fazendo no nosso meio, mas como eu sei que não sou eu que estou aqui no meu nome, é no nome dele, eu creio que ele vai continuar fazendo a obra dele e continuar trabalhando no nosso meio, como trabalhou durante as semanas que eu tive fora com a Luciana. Eu estava com muita saudade de vocês, de estar aqui nesse momento com vocês, compartilhando tudo que o Senhor tem nos dado lá, mas foi muito bom o período que nós passamos lá também, de forma que eu fico dividido entre ficar e ter que voltar, né? Então eu pensei numa solução, quem sabe ano que vem eu consigo levar todos vocês, né? Eu comecei a sonhar lá, alinhavar algumas conversas, alugar um barco, como nós fizemos lá na igreja de Brasília, e pegar o povo todo e fazer uns 10 dias passando pelas vilas lá, ribeirinhas. Há uns desafios pela frente, claro, né? O custo, mas isso aí Deus está dando, isso aí não faz, mas dormir em rede, conhecer outras culturas, comer comidas diferentes, né? Carnes exóticas, né? Mas muito, muito, muito bom o que Deus fez lá, o que Deus está fazendo lá naquele povo. Eu não sei se a orelha de vocês ficaram queimando, né? Durante a semana que eu dei aula, como eu falei daquilo que Deus está fazendo aqui com vocês, conosco aqui neste lugar, porque é muito da realidade deles, né? Pode ser que você pense, são mais de 5.000 quilômetros de distância, realidades muito diferentes, né? Nem pior nem melhor, realidades diferentes, e a gente pode até imaginar, mas o que tem de comum uma comunidade em Florianópolis e uma comunidade entre os índios Munduruku, em Terra Vermelha, e ribeirinhos espalhados naquelas calhas de rios, né? Há uma coisa comum, há uma conexão, aquilo que nos une é muito maior do que qualquer coisa que possa vir nos separar, que é justamente o que Jesus conquistou na cruz, e ao conquistar na cruz, nós recebemos a adoção de filhos e recebemos o Espírito Santo de Deus que habita em nós e habita naqueles irmãos lá. E eles então estão ansiosos para nos conhecer como igreja, e nós vamos, se Deus quiser, sonhar. Mas a gente está vendo que todos os sonhos que a gente tem sonhado, Deus tem feito realizar, então na verdade é um sonho que já foi o sonho dele, né? Mas na semana que vem a Luciana vai trazer um relatório completo, não houve tempo hábil para a gente preparar o relatório, foi uma semana bastante agitada e a gente não conseguiu preparar com carinho, mas semana que vem a Luciana traz o relatório completo. E agitada porque nós estamos num ponto, na esquina da obra, né? Num ponto importante da obra. Quero que vocês continuem orando. Deus nos abençoa. Lembra que há 2 meses atrás a gente tinha um propósito de trocar o telhado da igreja, né? Nós trocamos o telhado da igreja, top mega 5 das galáxias, está lá, para a glória do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem tocado em vidas, nas suas vidas, para cooperar, e deu para a gente avançar. Já preparamos aqui o espaço para o berçário dos primeiros filhinhos que vão chegar, né? Ainda bem que não sabem para quem eu estou olhando, né? Mas futuramente vai chegar aí muitas crianças nesse berçário. Já está bonito, já o espaço, ainda no ponto de acabamento, né? Mas a cozinha está um negócio assim que está linda a cozinha, né? E Deus nos deu essa bênção, e também nos deu a bênção de avançar um pouco para frente. Então vocês já viram que nós fizemos já um novo acesso com a rampa, né? Tudo ainda ponto de acabamento, mas vocês já estão começando a ver uma forma, né? E segunda-feira vai chegar uma reta escavadeira com vários caminhões para retirar não só aqueles entulhos que estão na frente, mas também para igualar a nossa frente com a calçada. Então aquela parte toda da frente agora vai ser livre acesso para vaga, para cadeirante, para idosos, e talvez dê aí para mais alguns irmãos chegarem na frente e conseguir estacionar. De sorte que nós estamos avançando,
e logo, logo nós vamos ver aí a obra do Senhor sendo completa para a glória do Senhor Jesus. Mas enquanto isso, nós temos aqui nosso espaço apertadinho, mas muito bem cuidado, muito bem preparado pela nossa irmã Débora, o filho dela tem sempre preocupação de preparar esse lugar aqui. Também às quintas-feiras nós estamos aqui em oração e nos pequenos grupos, queridos. Deus tem abençoado, tem conversado com os irmãos. Na verdade, eu nem tenho ainda conversado, mas os irmãos têm me procurado e muitas vidas têm abençoado, sendo abençoadas em pequenos grupos. Estão sendo efetivamente pastoreadas, acolhidas pelos líderes de pequenos grupos, sendo tratadas, e os novos estão sendo discipulados. Esse é o DNA da Igreja de Jesus. O DNA da Igreja de Jesus é a igreja que acolhe, é a igreja que cuida, é a igreja que discipula, ou seja, é a igreja que gera novos seguidores de Jesus. Então nós estamos na direção certa, é essa direção que o Senhor nos deu. Não vai ser sem luta, não vai ser sem batalha, não vai ser sem que o inimigo levante obstáculos, mas nós não precisamos ter medo, porque Jesus prometeu que a sua igreja prevaleceria, que as portas do inferno, do mundo dos mortos, não vai resistir o avanço da igreja para resgatar vidas. São vidas sendo resgatadas, vidas sendo alcançadas. Isso faz valer todo o esforço, todo o investimento de tempo, de oração, de cooperação financeira, mas também de sonhos e esperança. Para a glória do nome do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus não parou. O Senhor já falou: diga ao povo de Israel que marche, e nós estamos marchando. Agora, abrir o mar é com Ele. Pode ter certeza que Ele vai abrir o mar toda vez que a gente precisar. Tá bom, querido? Vamos seguir então com a nossa série de mensagens. Antes nós vamos assistir o nosso vídeo e logo depois a última mensagem da série. Abra sua Bíblia em João, capítulo 19. Essa vai ser a última mensagem dessa série, Visões da Cruz. Uma série que tentou mostrar, por várias perspectivas diferentes, a mesma mensagem. O rei que se entregou, o servo que obedeceu, o homem que se humilhou, o Deus que amou. Essa é a mensagem da cruz. Um único homem, uma única entrega, um sacrifício que bastou, mas que, como o Rafa mesmo colocou aqui, mexe em várias dimensões da nossa história. Mexe no nosso passado, que Jesus fez, apagou completamente toda a nossa culpa, toda a nossa dívida que nós tínhamos com Deus, aquilo que nós teríamos que dar conta no juízo final. Aqueles que olharam para a cruz, aqueles que se entregaram ao Cristo da cruz, não passarão pelo juízo final. Não é porque são bonzinhos e não têm uma conta a prestar, mas porque essa conta já foi prestada, essa dívida já foi paga, cravada na cruz, como Paulo fala em Colossenses capítulo 2. Então o crente em Cristo Jesus não precisa ter medo dos fins dos dias, porque ele já fez isso. Ele já mudou o seu passado, toda a sua culpa, todos os seus pecados. Você não precisa mais lembrar, e se você está lembrando, é o acusador, e se ele está te acusando, Romanos capítulo 8,
quem poderá acusar o escolhido do Senhor? Quem poderá condenar? É Deus que o justificou. Por causa de Cristo Jesus, aquele que morreu e agora intercede por nós, nós estamos cobertos. Nós estamos na posição de filhos, herdeiros, amados. A nossa relação com Deus é de filho com paizinho. Muda também o nosso dia a dia. Nós precisamos permitir que Ele mude o nosso caráter, nossos valores. Aquilo que o mundo insiste em tentar pregar como o caminho da alegria, da felicidade, é uma mentira. Você percebe como a misericórdia do Senhor, ela é tamanha, que permite que o mundo passe pelo abalo de 2 anos, numa pandemia que parece que ia dizimar a humanidade, e Deus então arrefece, e logo a seguir o homem vai para o mesmo lugar, volta a lamber as feridas, a se envolver na lama, a lamber o vômito, e nós vamos ver isso aí nas sapucaís da vida, nas folias. É isso aí. Esse é o homem, buscando o seu próprio caminho e rejeitando a cruz de Cristo. Esse sim, este homem e esta mulher que rejeita esta mensagem da cruz, este sim, não escapará do juízo final. Não escapará. Porque a única forma de escapar da ira de Deus que caiu sobre o seu Filho Cristo Jesus é entregando a sua vida a Jesus. Não há outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Mas também esta mensagem da cruz, esse sacrifício da cruz, nos aponta para o futuro. Ele resolve o nosso problema no passado, ele transforma o nosso caráter hoje e agora, até que venhamos refletir a imagem de Cristo, mas também ele aponta para a esperança certa da volta de Cristo, e nós estaremos lá. Já está pronto, já está resolvido. E é o que nós queremos ver nesse texto, João capítulo 19, as conexões que João vai fazer da cruz com os dias de amanhã, da cruz com a eternidade. A resposta que nós queremos do futuro, dos fins dos tempos, João consegue enxergar na cruz. João olha para a cruz e se conecta à eternidade. Você vai ver isso. Ele é aquele que apresenta Jesus como o próprio Deus que se encarnou, que se tornou como um de nós, para mudar a realidade e a nossa história. Versículo 25, próximo à cruz de Jesus, estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 3 Marias e mais a irmã da Maria. Mas também no versículo 26, quando Jesus contudo viu a sua mãe, e junto a ela o discípulo a quem ele amava, esse discípulo era o discípulo mais novinho de Jesus, era João, o próprio que escreveu o Evangelho. Escreveu o Evangelho, escreveu umas 3 cartas lá no final, escreveu também Apocalipse, a partir da visão que Deus deu. Então quem é que Deus vê Jesus ali no final? Vê ali aos pés da cruz essas 4 mulheres, e João ao lado dela, ao lado da sua mãe. E Jesus fala para sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Parece que Jesus estava preocupado com o futuro, materialmente falando, da sua mãe, e ele resolve com esse encontro, e fala também para João. Em seguida disse Jesus ao seu discípulo: eis aí a tua mãe. E naquele momento em diante, o discípulo amado a recebeu por parte de sua família. Mais tarde, e a gente sabe que aí já por volta das 15 horas, Jesus tinha sido crucificado. Às 9 horas da manhã, a partir de meio-dia, uma escuridão terrível. A gente vai ver isso em Mateus, já um tribunal de Deus ali estabelecido para julgar o seu próprio filho no nosso lugar. Ele ali estava na posição de maldito de Deus. Mas percebe como Jesus tinha completo domínio daquilo que ele estava fazendo. Ele tinha total entendimento daquele momento. Versículo 28, mais tarde,
sabendo Jesus que tudo estava concluído, tudo que havia sido previsto na Escritura, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Próximo havia um cântaro cheio de vinagre. Então embebedaram uma esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de sopo e ergueram até a boca de Jesus. Então, assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado. Em algumas traduções, está pronto, está feito. E, inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. João tem uma visão singular. Primeiro, uma visão da cruz diferente de todas as outras que a gente viu até agora. Muitos até me perguntam: pastor, por que 4 evangelhos para contar a mesma história? Perspectivas diferentes que chegam ao mesmo ponto, chega à mesma cruz, chega à mesma mensagem, e que completa de alguma forma a visão que nós precisamos ter da cruz. E João, diferente de todos os outros 3, tem essa visão particular, singular, porque primeiro ele estava lá. Daqueles discípulos que falavam: Senhor, eu vou beber o cálice contigo, João foi o único que foi até a cruz, ele observou, ele era uma testemunha ocular. Segundo, a sua percepção da cruz era muito diferente. Versículo 25 a 27, a gente vai ver que ele participou de todo aquele momento, ele viu, ele não só viu, mas ele tinha uma percepção diferente. Olha só o versículo 28, como ele entende que aquela fala de Jesus era um cumprimento do plano da redenção. Então João primeiro olha para o passado, para todas as promessas, e entende, como Paulo entendeu, que é chegada a plenitude dos tempos. A cruz é o centro da história. Tudo que aconteceu antes desse sacrifício na cruz de Jesus apontava para este momento. E tudo que vai acontecer daqui para frente vai acontecer a partir da repercussão do que aconteceu na cruz em Cristo Jesus. A história não está solta, há um plano em curso e Deus tem um absoluto controle. E João vê isso porque, sabendo Jesus que tudo estava concluído, para que se cumprisse a Escritura, disse: tenho sede. E é interessante que isso olha tanto para o passado quanto olha para o futuro. A sede que Jesus sente ali naquele momento era a sede produzida pela carência que o ser humano tem da ausência de Deus em sua vida. Ele busca em todos os lugares, ele busca em qualquer coisa, a qualquer custo, tentar preencher esse vazio, tentar saciar essa sede. Sede essa que Jesus nunca teve, mas ele se colocou numa posição de maldito de Deus, esvaziou-se de toda a sua glória e permitiu-se ser crucificado, se entregando e se colocando no nosso lugar. Por isso que Mateus registra que ele clama: Deus meu, por que tu me abandonaste? E João tem essa percepção, e ele percebe que esta sede era o custo que Jesus estava pagando para nos trazer a salvação, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele experimentou os horrores do inferno, da ausência completa de Deus, coisa que ninguém ainda experimentou, porque este momento será inaugurado após o juízo do grande trono branco, capítulo 21, onde todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida serão lançados no lago do fogo e eternamente sentirão essa sede. Sede produzida pela ausência terrível do amor e da misericórdia, porque até aqueles que estão lá na folia, nas sapucais da vida, ainda contam com o amor e a misericórdia de Deus, mesmo desprezando, mas darão conta. Mas aqueles que entendem que Jesus já pagou, e pagou com a própria vida, e sentiu essa ausência, experimentou o terror desta ausência,
entende que este momento ele fala: tenho sede. Mas João também percebe outra coisa. Lembra que logo no início ofereceram a Cristo Jesus uma mistura com vinho e uma espécie de entorpecente que davam àqueles que iam se crucificar para de alguma forma anestesiar e eles pudessem ali não sentir todo aquele sofrimento. Mas lá no início Jesus rejeitou. Ele queria estar consciente, às 6 horas consciente. Ele queria entregar a vida, ele não queria ser derrotado pela morte, mas ele queria vencer a morte. E aqui nesse momento, próximo havia um cântaro, quando ele fala que estou cheio de sede. Quem é que está com sede? E quando você fala com sede, alguém vai te oferecer o quê? Água. Ninguém vai te oferecer uma bebida como o vinagre. Mas João entendeu que aquele momento, simbolicamente, Jesus estava tomando aquele cálice que no dia anterior ele pediu: Senhor, se possível for, afasta de mim o cálice da sua ira. Romanos capítulo 1, versículo 18, vai falar que Deus derramará sobre toda a iniquidade a sua ira. Porque, queridos, é uma verdade muito difícil de entender, como é que um Deus de amor derramará a sua ira sobre toda a iniquidade. Mas nós precisamos entender que este Deus de amor, dele depende toda a estabilidade do universo, da sua justiça. Ele não pode deixar de punir o pecado, porque a deixar de punir o pecado ele se torna mentiroso, e ao se tornar mentiroso ele se torna injusto. E se Deus se tornar injusto, acabou, não há mais esperança. Então ele precisa cumprir, ele precisa punir o pecado. Mas para que este pecado não ficasse sem punição, o que ele fez? Ele puniu o seu próprio filho. Jesus estava tomando aquele cálice, o vinagre, o vinho azedo, o vinho da ira de Deus, ele tomou. Mas então ele bebederam numa esponja com vinagre e colocaram na ponta de uma vara de sopo, que é justamente aquele sopo que Moisés usou para pegar o sangue do cordeiro, passar nos portais do povo quando estava saindo do Egito. Percebe como tudo está conectado? Então o cordeiro lá do Egito que livrou o homem da morte, o cordeiro agora, real e verdadeiro, estava na cruz, experimentando a ira de Deus. Isaías 53 vai falar que agradou-se Deus de moê-lo, não que ele tinha prazer em fazer isso com o próprio filho, mas ele fez isso porque o filho se ofereceu por amor a nós. E ele vai falar que o prazer de Deus não estava em moer o seu filho, mas no fruto daquilo que ia trazer a sua vida, a minha vida resgatada, a vida daqueles homens, mulheres, meninos e meninas que nós encontramos lá na Amazônia, com a vida completamente restaurada, transformada, por causa deste sacrifício, por causa deste momento, por causa desta substituição. Nós nunca experimentaremos a ira de Deus, nós, os que estão em Cristo Jesus, que fique bem claro. E ele então a ergueram até a boca de Jesus, versículo 30, então assim que experimentou o vinagre, exclamou Jesus: está consumado, está pronto. E percebe que ele durante 6 horas, e era comum o criminoso crucificado ficar até mais de 1 dia, 2 dias na cruz até morrer, mas chegava um determinado momento ele desmaiava de tanta dor, e ele não tinha mais controle de suas faculdades mentais. Mas Jesus, antes que isso acontecesse, ele então entregou o seu espírito, como outro evangelho registra: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele consumou a obra. Aqui neste momento você vai ver Jesus consumando a obra, a entrega. Ele não rejeitou o vinagre, o cálice da ira de Deus, ele tomou para si.
Mas a pergunta que eu quero fazer para você agora: o que se consumou na cruz? O que naquele momento estava sendo consumado? E naquele momento estava sendo consumado, e para nós hoje já está consumado. Essa é a pergunta que a gente precisa fazer, e eu quero que você faça comigo e ande comigo. É o próprio João, que aqui estava aos pés da cruz, e você conhece todo o desenvolvimento da igreja. A igreja foi implantada, a igreja cresceu 60 anos depois. 60 anos depois, esse João, um jovem perto dos seus 30 anos, um pouco menos, 60 anos depois, agora com seus 90 anos, consegue então conectar, fazer a conexão da cruz com a eternidade. O que estava consumado? O que Jesus fez na cruz, que resolveu, deixou pronto, e que nós podemos agora desfrutar? Deus revela o que se consumou na cruz. Eu convido a você a abrir agora em Apocalipse. Alguns textos de Apocalipse vão começar no capítulo 1, escrito pelo mesmo João. João, que foi o último discípulo a morrer. Ele viveu toda a perseguição da igreja. Talvez o período mais difícil da igreja foi justamente o finalzinho do Império de Nero e o início do Império de Domiciano. Este era cruel. Este que pegava os crentes, amarrava o crente, prendia o crente, jogava nas arenas para os crentes serem devorados, para negar a Jesus. E quanto mais ele perseguia a igreja, mais a igreja crescia, porque quando os crentes eram perseguidos, eles louvavam o Senhor e eles reconheciam que já estava pronto, já estava consumado, e eles não precisavam temer. E João era o último daqueles discípulos que andou com Jesus, e eles não sabiam mais o que fazer com João. Então manda ele para uma espécie de ilha, prisão, uma espécie de Alcatraz do primeiro século, e deixa João lá. E no domingo, Jesus então aparece para João e começa a revelar a João que aquilo que ele consumou na cruz já está pronto também na eternidade. A cruz nos conecta com a eternidade. A cruz nos dá a resposta para o futuro. Nós, por causa da cruz, quem está debaixo da cruz, não precisa temer o dia de amanhã, já está pronto. Quem se abraça à cruz, quem crê em Cristo crucificado, e que aquela morte foi para mudar a nossa vida, não precisa temer o dia de amanhã, não precisa temer os fins dos dias, não precisa temer o juízo final, não precisa temer o juízo do trono branco, não precisa. E João viu isso. Capítulo 1, a partir do versículo 17. Então Jesus se encontra com João e fala para ele assim, a partir do versículo 17: assim que o admirei, caí a seus pés como se tivesse morto. Então ele, João, olhando para Jesus, agora glorificado, não mais o cordeiro, não mais o abatido, mas agora o leão da tribo de Judá, vitorioso, glorificado, sentado no trono de glória. Então ele levanta João e fala: então ele colocou sua mão direita sobre mim. Que coisa linda, né? Eu fico imaginando João ali já velhinho, 90 e poucos anos, talvez não enxergando mais, extasiado, apavorado com aquela visão, e o próprio Cristo pega a sua mão direita e toca nele. Vem cá, meu filho. Tocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu estou desde o início de todas as coisas. Vocês receberam a devocional já nessa manhã, e nós vamos ver que João consegue conectar a cruz de Cristo desde o início de todas as coisas até o fim de todas as coisas. Por isso que Jesus fala: eu sou o início, eu sou o fim. Às vezes ele vai falar: eu sou o alfa, eu sou o ômega. A primeira letra do alfabeto grego, a última letra do alfabeto grego. Tudo está dominado, tudo está sob o meu controle. Eu tenho domínio sobre todas as coisas. Versículo 18: eu sou o que vive. Mas é muito interessante que ele fala: estive morto. Ele não nos deixa esquecer da cruz. Ele não quer que nós apaguemos da nossa memória aquele momento da cruz. Você está me vendo, João? Mas eu estive morto. Por quê, queridos?
É porque foi naquele momento da cruz que Ele mudou a história. Foi naquele momento da cruz que Ele mudou a minha história, que Ele mudou a sua história, que Ele mudou a história de todos aqueles que se renderam. Eu estou vivo, mas eu estive morto. Não se esqueçam da cruz, porque na cruz vocês conseguem, no momento de dor, no momento de dúvida, no momento de tristeza, quando estiverem deprimidos, ansiosos, com medo, no momento que vocês olhem para a cruz, vocês vão entender o quanto eu amo vocês. Quando vocês olharem para a cruz, vocês vão ver que Deus provou o seu amor pelo fato de ter enviado o seu Filho e cravado Ele na cruz. Por isso que Ele não nos deixa esquecer daquele momento da cruz. Por isso que às vezes eu sei que é terrível olhar para essas imagens, mas nós não podemos esquecer, porque ali está patenteado o amor de um Deus que não desistiu de nós, nos amou até o fim. Mas agora eu estou vivo, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade. Cristo é aquele que vai no início e é aquele que vai ao fim. É aquele que vive para toda a eternidade e possui as chaves e do inferno. Sabe o que está consumado? A vitória sobre a morte. Quando Jesus falou, naquele momento que provou o cálice da ira de Deus, cálice esse que ia ser derramado e que tem como salário a morte e morte eterna, naquele momento Jesus está falando: aqueles que vierem a mim estarão livres desta morte, porque eu tenho a chave da vida e da morte. Ele venceu a morte. O ser humano que havia sido condenado por causa do pecado, agora tem a chave da vida nas mãos de Cristo. Ele venceu a morte, está consumado. As chaves estão aí, versículo 19: portanto escreve sobre tudo que tens visto, tanto os eventos que se referem no presente, como aqueles que sucederão depois dessas coisas. Aquele que tem nas suas mãos a chave da vida e da morte, é aquele que disse: já está consumado. Você não precisa ter medo da morte. A morte já não é mais um horror para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? O poder da morte era o pecado, mas graças a Deus que por causa de Cristo Jesus o pecado foi vencido. A morte perdeu o seu poder sobre todos aqueles que estão debaixo da cruz de Cristo. A morte para nós não é uma ida tenebrosa para um túmulo. A morte para nós é uma separação momentânea do nosso corpo, porque um dia estaremos com Ele. Imediatamente, quando você fechar os olhos para essa terra, você abrirá os seus olhos e encontrará Jesus falando: vem, filho amado, chegou a hora do teu descanso. E o teu corpo, ainda sendo consumido, vai aguardar até a última trombeta tocar, e ele ressuscitará, revestido de incorruptibilidade. Nesse mesmo texto Paulo vai falar, revestido de imortalidade, e nós, os que estivermos vivos, nos juntaremos aos que tiverem morrido em Cristo Jesus, e estaremos para sempre no encontro com Cristo. Sabe por quê? Ele falou: está pronto. Não é uma expectativa, será que vai acontecer? Será que as coisas vão dar certo? Será que ainda precisa? Na cruz ele falou: está consumado. Não depende de você, depende de mim, e eu já fiz o que tinha que fazer. E sabe o que Deus fez? Ok, está pronto. Eu aceito o sacrifício. Eu estendo o perdão para todos aqueles que se encontram na cruz de Cristo. Mas além de vencer a morte, nós vamos ver um pouquinho mais à frente, capítulo 5, ele venceu a morte e tem o domínio, Apocalipse capítulo 5, e tem o domínio sobre toda a história. Capítulo 5, versículo 1. Então, João, ainda na ilha de Patmos, é levado em espírito
a ver o grande embate, o grande momento em que Jesus, os bastidores daquilo que estava acontecendo na cruz. A gente só consegue olhar para a cruz, a gente só consegue ver o céu, a gente só consegue ver os elementos que os nossos olhos conseguem captar. Mas muita coisa estava acontecendo nos bastidores espirituais da cruz. E aqui Deus leva João para ver o que estava acontecendo. Então observei, na mão direita daquele que está sentado no trono, Deus soberano estava ali, um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados, selado com 7 selos. Do meu ponto de vista, aquele livro era a história da humanidade que estava sendo contada, completa, escrita por dentro, escrita por fora, mas estava selada. Sabe por quê? Por causa daquele maldito dia que os nossos pais no jardim decidiram virar as costas para a misericórdia do Senhor e falar assim: nós preferimos a morte do que a vida. Naquele momento a nossa história ficou estagnada na morte. O nosso futuro era desgraçado. E João entendeu isso, e ele chorava. Veio também um anjo forte que proclamava com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? Quem é digno de fazer a história da humanidade voltar a ser contada, não de uma forma desgraçada, mas agora abençoada? E não havia ninguém, versículo 3, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou menos olhar para ele. E João chorava por causa disso. Não havia um ser humano sequer que pudesse se levantar para mudar o destino da nossa história. O livro estava selado. E eu fico impressionado como nós gostamos de buscar na própria humanidade os nossos ídolos. Lá em Romanos capítulo 1, versículo 18, 19, você vai ver que a ira de Deus vai ser derramada porque nós trocamos a glória do Criador pela glória da criatura. Estava assistindo um documentário de uma expedição em 1915 que eles ficaram presos na Antártida, e o cara foi um herói e conseguiu salvar a tripulação toda. E o que me deixou triste no final, o alpinista fala assim: quando eu estou no gelo e me falta força para seguir, eu me ajoelho e exalto aquele expedidor para poder chegar até o fim. Essa é a miséria do ser humano, que não consegue enxergar que não havia um sequer digno de abrir o livro e de mudar a nossa história. Não havia. Paulo vai falar isso em Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem queira uma comunhão com Deus. A nossa raça está falida. O nosso destino é desgraça. Era o que João viu aqui, versículo 4. Então eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então um dos anciãos consolou-me, afirmando: não chores, pois o leão da tribo de Judá, Jesus, a raiz de Davi, venceu aonde, querido? Na cruz, para abrir o livro e romper os 7 selos. Versículo 6, nisto aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciões, em pé, um cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que não são os 7 Espíritos de Deus enviados em toda a terra. Ele veio, pegou o livro da mão direita, que estava sentado no trono. Assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Eu e você fomos comprados pelo sangue de Cristo Jesus. O livro foi aberto, a história já está sendo contada. Não precisamos ter medo. As pragas vão vir, já está registrado. As guerras vão vir de todos lá, já está registrado. Escassez de alimento, nós vamos ver, já está registrado. A história já está sendo contada, mas está sobre o domínio de Cristo Jesus, que morreu e é digno de abrir o livro, e toda a história está sobre o domínio dele.
Nós estamos numa posição privilegiada de olhar a história sendo contada, mas ele falou: não temas. Versículo 5: não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e rompeu os 7 selos. A cruz aponta para a eternidade. A cruz aponta para a vitória sobre a morte. A cruz aponta para o Cristo que tem o domínio sobre a história. Nós não estamos soltos na vida. Nós não estamos andando sem direção. Nós não estamos sem uma luz. Pelo contrário, tudo está acontecendo conforme planejado e sob o domínio do Cristo que morreu na cruz. Ele venceu a morte, está consumado. Ele tem o domínio da história, está consumado. Mas também Ele nos encontrará um dia e nos receberá para sempre em Sua presença. Vai mais um pouquinho agora, capítulo 19 de Apocalipse. O grande dia, o dia que a igreja se encontrará com o seu noivo. A partir do versículo 6 de Apocalipse 19. Então, Apocalipse 19, 6. Então ouvi algo semelhante a um som de uma grande multidão. Sabe para onde agora o anjo levou João? Para o grande encontro que nós vamos ter com Jesus quando Ele vier nos buscar. Aqui é o registro. Olha só que como Deus é misericordioso, né? Às vezes a gente gosta de assistir filmes, né? Coisa legal. Aquela coisa da viagem para o futuro, do passado. Eu gosto desses filmes assim. Mas João, Deus fez uma coisa aqui. Deus quebrou as regras, várias regras aqui do tempo, porque Ele não é subordinado ao tempo e ao espaço. Ele pegou um de nós, lá no primeiro século, e levou para o fim dos tempos, para o encontro eterno. Para quê? Para mostrar o que já está consumado. O que João viu no nosso encontro. Eu posso dizer que João viu você lá. João me viu lá. Por causa de Cristo, João viu a gente em festa. Olha o murmurinho, olha a bagunça santa. Olha gente, não vai ser monótono, não vai ser parado, não vai ser estático, não vai ser sem emoção. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como encontrando um encontro de muitas águas e poderosos trovões que bradavam. Será que vai ter fogos de artifício? Artificial não, né? Vai ser natural. Muitos trovões que bradavam, e ele ouvia: aleluia, porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Aquilo que a gente entende e a gente abraça espiritualmente, João viu com os olhos, a gente gritando. Realmente agora a gente está conseguindo ver que o nosso Deus reina. Ele reina. O seu trono é inabalável, mas nós vamos ver com os nossos próprios olhos. Alegremos-nos, exultemos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, do casamento, do encontro. Um encontro que tanto nós ansiamos. João viu que isso realmente é real. E a sua noiva já está preparada. E vestindo-se, e para vestir-se foi providenciado um linho fino, puro, resplandecente. Estávamos bem vestidos. E este linho fino representa os atos de justiça dos santos. Olha só, a roupa que nós vamos vestir é linda, esplêndida, mas ele é a partir daquele momento de perseverança que você passa, que você pensa que Deus não está notando. É como se Deus colocasse vários anjos costureira. Gente, não está na Bíblia, por favor, isso aqui é minha imaginação. Vários anjos costureiros, e quando a Fran está passando pela luta, mas ela vai lá e persevera e continua andando, e Deus fala assim: anota este ato de justiça da minha serva, que é mais um bordado no seu vestido. E quando o Mário está ali na luta, na dificuldade, mas ele fala assim: eu vou continuar, eu vou crer naquilo que eu não estou vendo, mas eu vou crer na promessa. Bota mais um bordado no vestimenta dela. E quando o Paulinho está lá na luta, e ele vai lá, e na dificuldade, e ele vai perseverando, nada
disso, querido, está passando, sem que Deus nos esteja notando, sem que Deus nos esteja vendo, sem que Deus esteja acompanhando, porque tudo isso você vai enxergar e você vai entender, e tudo isso se tornará numa veste de alegria, numa veste de festa. Isaías 61, ele vai tirar esses trapos de imundícia que a gente carrega de dor, de desespero, de desesperança, e nos vestirá com vestes de alegria, de festa, e nos encontraremos com ele. Mas olha só o versículo 9, então o anjo me ordenou, escreve porque bem-aventurados os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais, estas coisas são as exatas palavras de Deus. Sabe por que nós vamos nos encontrar um dia em glória com Cristo Jesus? Porque está consumado, porque Jesus garantiu isso na cruz. Está consumado. João já nos viu lá. Esse dia é real e verdadeiro, por causa do Cordeiro, por causa do Cordeiro, por causa da sua morte na cruz. E a última conexão que eu quero agora destacar são centenas, talvez milhares de conexões que a gente não tem como, nesse espaço curto de tempo, trazer todas. Mas eu queria mostrar agora João, não mais no céu, não mais nessa festa, não mais nesse momento de encontro, mas agora, gente, na eternidade, para todo sempre. Capítulo 21, João vai falar que as coisas antigas passaram. Tudo isso que a gente vê, tudo isso que a gente toca aqui na terra, João viu que Deus restaurou todas as coisas. Essas semanas que eu passei com a Luciana lá na Amazônia, quem já teve a oportunidade de ir, e você que vai ano que vem, se Deus quiser, a gente vê como tem alguns lugares que o homem ainda não conseguiu alcançar com o seu pecado, da ganância, da cobiça, e ainda as coisas lindas, né? Agora você fica imaginando na eternidade, porque, queridos, segundo o que João nos explica aqui, a eternidade não vai ser no céu, a eternidade é aqui, numa terra transformada, renovada, é o que ele falou. Então vi novo céu, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado. Tudo foi transformado, tudo se fez novo. Deus preparou tudo. O mar já não existia mais. A ideia é que não haverá mais separação entre as nações, seremos um só povo. Versículo 2, vi também a cidade santa. Olha só que coisa linda, há uma cidade santa, e essa nova Jerusalém, ela descia dos céus, da parte de Deus, e adornada como uma linda noiva para o seu esposo. É uma linguagem bem romântica que João tentou escrever, daquela coisa extraordinária que ele não conseguia nem entender o que estava vendo. Mas ele fala no versículo 3, e ouvi uma forte voz, que procedia do trono, declarava: eis o tabernáculo de Deus, a morada de Deus. Perceberam isso aí? O Deus Altíssimo, ele veio, e agora ele está aqui. João viu, está entre os homens, com os quais ele agora habitará. Nós seremos vizinhos do Deus do Universo. Nós viveremos debaixo da sua presença eternamente. Aí ele continua: por causa disso, eles serão seu povo, e o próprio Deus viverá com eles e será o seu Deus. E também, versículo 4, lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais tristeza. Sabe por quê? Não haverá mais morte. E por que não haverá mais morte? Porque o Cordeiro se entregou à morte no nosso lugar. Olha a conexão que João faz da cruz com a eternidade. A eternidade não é que nós vamos morrer e esperar chegar a ressurreição. Na eternidade, a morte não existirá mais. Por isso que não haverá mais lágrima, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está
encerrado. O mundo não acaba. Aquele capítulo terrível da nossa história foi encerrado e agora começa o último e mais lindo capítulo da nossa existência, a eternidade, mas somente para aqueles bonitões, gente boa, religiosos, ricos, pobres? Não, somente para aqueles que olharem para o Cordeiro e falar assim: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida e tira o pecado do mundo. Porquanto a antiga ordem está encerrada. Agora presta atenção, versículo 5: e aquele que está sentado no trono afirmou: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve isso, pois essas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou-me ainda: tudo está Feito. tudo está Feito. tudo está consumado. A gente só pôde ver tudo consumado aqui, porque na cruz ele pôde falar, debaixo da ira de Deus, e falar aos nossos corações hoje: Edésio, fica tranquilo, não tenha medo, está tudo consumado, está tudo pronto, está tudo resolvido. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim. A todos quantos tiverem sede, tenho sede. Tenho sede. E ele na cruz pôde dizer: porque eu tive sede, todos agora que tiverem sede, eu lhes darei de beber graciosamente da fonte da água. Sabe por que Deus fez João olhar para a cruz e enxergar tudo o que vai acontecer? Para que você hoje, primeiro, fosse consolado das suas dores, das suas lutas. A eternidade já foi registrada por causa da igreja. O mundo não entende isso, mas você entende. Porque Deus está te consolando nesta manhã de todas as suas dores. O que você sofreu? O que você sentiu no passado? Qual o seu sentimento que você tem de rejeição, de agressão, de dor, de humilhação? Eu quero dizer para você: está consumado, isso não existe mais. Console-se com essa palavra. Segundo, ele escreveu isso também no Apocalipse para despertar a sua igreja. Despertar a sua igreja. No capítulo 19, finalzinho do 19, ele vem a dizer que o espírito da profecia é o testemunho de Jesus. A igreja precisa se despertar para testemunhar Cristo Jesus. É o que nós estamos aqui nos esforçando para fazer todos os domingos, todas as semanas, a cada momento, como igreja, mas nós precisamos fazer isso individualmente. O espírito da profecia é o testemunho de Cristo Jesus. É o que nós fizemos agora nessas poucas horas. Testemunhamos Cristo Jesus do início ao fim da nossa reunião, mas nós precisamos perseverar. Primeiro, console-se com esta palavra: está consumado. Segundo, levanta a cabeça. O Senhor te chamou para resgatar muitos que ainda não conseguem o consolo desta palavra. E por fim, quero usar as palavras de Jesus para o meu coração e para o seu coração: não tenha medo. Tudo está pronto. Tudo está feito e nada mais precisa ser realizado. Entregue-se a Ele, coloque-se diante dEle, permita que Ele faça a mudança na sua vida que Ele precisa fazer. Não tenha medo, porque tudo que você precisa, Ele já fez, para a glória e honra do nome dEle. Amém? Que Deus abençoe a palavra, que te sustente e que te guarde para todo sempre. Amém. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos, que a tua palavra chegue aos corações dos meus irmãos que estão aqui e dos meus irmãos que estão distantes também. Pai, que o Senhor possa guardar aqueles que estão enfermos, em especial o pastor Sérgio, Dona Nilza, o Senhor possa sustentá-los nesta hora também. Pai, consolar também os corações daqueles que estão lutados,
como a nossa irmã Lina, sua família, pela partida do presbítero Mauro, e também a irmã Cristina, que perdeu a sua mãe também na última sexta-feira. Pai, peço também que este consolo da palavra, daquilo que o Senhor realizou na cruz, possa nos sustentar hoje e pelos próximos dias que virão pela nossa frente, até que Tu venhas para nos levar. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos encerrar com a última oração, chamar a nossa irmã Eloá, que vai fazer essa última oração. Depois dessa oração, nós vamos terminar cantando, o mercado está vazio. Conhece a letra toda? Não? O rei está voltando? Ah, que pena, vamos preparar. Essa é das antigas. Conhece, talvez? O mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo do zombeiro, seu barulho já cessou. Eu vou ditando, a gente vai terminar com ela, tá bom? Mas vamos só abaixar um pouquinho, então, ver se a gente consegue pegar um pouquinho, tá bom? Mas orem especialmente, queridos, para o trabalho de amanhã. Amanhã nós vamos ter uma operação aí. Temos todos os profissionais prontos aqui, pedreiro, engenheiro, vai estar todo mundo junto, e alguns para atrapalhar, tipo eu e Márcio e Paulinho, vai estar alguns vão querer vir aqui, que a Débora já falou que quer dar uma motor, mas a gente precisa de oração, porque uma operação não é perigosa, né? Mas ela é diferente, a gente nunca fez isso, vai vir uma reta escavadeira, vai limpar tudo, pela segurança de todo mundo aí também. Esteja em oração a partir da manhã para esta operação que a gente tem aí para frente, tá bom? E esteja orando também pelo pastor Sérgio e dona Nilza, que estão enfermos, mas já estão se recuperando também, para a glória do Senhor Jesus. Nós vamos orar e logo após a oração da nossa irmã Eloá, nós vamos cantar O Rei Está Voltando, e depois eu vou cantar a bênção apostólica. Graças te damos, ó Deus, porque diariamente, cada minuto, cada segundo da nossa vida, podemos provar da bênção da Tua mão, nos segurando, nos guardando, nos incentivando, dizendo: não temas, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus por essa verdade que tem nos fortalecido, nos desafiado a permanecer num mundo com tantas lutas, com tantas trevas, mas o Senhor tem nos abençoado com a Tua luz, com a Tua proteção, e nós não podemos deixar de reconhecer e dizer que Te amamos e desejamos continuar Te honrando. Queremos ser sal e luz aonde o Senhor nos planta, em cada oportunidade, Pai, em cada pessoa que o Senhor tem nos dado a conhecer, a conviver, Pai, que a gente exale o Teu bom perfume, o perfume da Tua graça, da Tua misericórdia, Pai Santo. E colocamos, Pai, uma vez mais, especialmente essa semana, Pai, em relação à obra física aqui da igreja, Pai. Guarda, Senhor, guarda a mente e o coração de cada trabalhador, protege a vida de cada um. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de chegarmos até aqui. Queremos Te honrar, Senhor. Queremos fazer deste local, feito por mãos humanas, um local que abrigue pessoas que vão conhecer a Tua graça e a Tua misericórdia. Ajuda-nos, ó Deus. Protege cada trabalhador, capacita-nos a falarmos a linguagem do amor, Pai. A linguagem que o Senhor tem conquistado o nosso coração. Queremos também falar com aqueles que estão perdidos, Pai. É no nome de Cristo Jesus que oramos e Te bendizemos, pedindo a Tua bênção. Amém. Colocamos no grupo da igreja. Quem tiver aí pode abrir. Pode abrir. Que a graça do Senhor Jesus, aquele que se entregou e completou a obra, que da cruz no seu último fôlego disse: está consumado. O amor de Deus o Pai, que não negou o próprio Filho e entregou para provar o seu amor por nós. E o Espírito Santo, que hoje nos revela de forma incrível esta mensagem, seja sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos familiares, e seja sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, em nome de Jesus. Amém. O Rei está voltando, o Rei está voltando, a trombeta está soando, o seu nome a chamar. O Rei está voltando, o Rei
ceifeiros lá no campo terminaram o seu labor. Sai a última notícia. É a volta do Senhor. É a volta do Senhor. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O seu nome a chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia, aleluia. Ele vem buscar os vagões de trem vazios. Os vagões de trem vazios. Façam ruas e quarteirões. Aviões sem seus pilotos. Aviões sem seus pilotos. Vão para a destruição. A cidade está deserta. A cidade está deserta. Sua agitação parou. Sua agitação